E aí pessoal, beleza? Seguimos aí pro primeiro vídeo dessa manhã, convidando vocês a deixar seu like, se inscrever no canal, ajudar a gente a crescer essa nossa página. A gente fala bastante de basquete e ultimamente tem falado bastante do NBB Caixa, né? Que você possa ajudar o nosso trabalho, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, para que a gente consiga cumprir aí as metas de monetização do YouTube e conseguir fazer um trabalho cada vez melhor aqui na plataforma, beleza? Muito obrigado, pessoal. E vamos para a análise desse jogo, o jogo entre Unifacisa e Mogi. Ontem no vídeo de rodada, né? Eu sei que até o momento estava com 0 visualizações, então provavelmente se você está vendo esse vídeo, talvez não viu o passado, eu comentei um pouco sobre os jogos que iriam acontecer ali no fim do vídeo, né? E comentei que esse jogo provavelmente seria o jogo mais legal da noite de se assistir, né, junto com Cruzeiro e Franca. E acabou que todos os jogos foram muito pegados, foram jogos de muita trocação, jogos que meio que se equipararam em características, né? O Cruzeiro e Franca tem uma característica física muito interessante no seu jogo, né? O Pinheiros e o Paulistano têm esse quê da juventude tá jogando, então um jogo bem veloz, bem enérgico, né? E teve bastante pontos também, né? E Unifacisa e Mogi são duas equipes em grande ascensão, né? Equipes que têm como uma característica legal, é, presente no jogo, a ideia tática dos seus treinadores, né? Dá para ver muito a mão do Pablo na Unifacisa e dá para ver muito a mão do Fernando Pena na equipe do Mogi, né? E para mim seria o jogo que eu tava querendo assistir mesmo, né? Para ver como que seria, né? E foi um jogo incrível, foi um jogo incrível do começo ao fim. O jogo começou com o Mogi levando o primeiro quarto, né? Mogi vence o primeiro quarto por 16-14, jogando um basquete muito bem organizado, jogando um basquete muito firme. E o Unifacisa também aproveitou a volúpia da sua torcida, chegando junto, tentando também dificultar o jogo para a equipe de Mogi. Né? No segundo quarto, o Unifacisa cresce no jogo, ultrapassa no placar, toma ali as rédeas do jogo, né? Não por muito, né? No primeiro quarto, Mogi vence por 2 e no segundo quarto ali, Unifacisa vence por 4, perdão, e vai pro vestiário aí com uma vantagem de 2 pontos. E o terceiro quarto, né? O terceiro quarto da Unifacisa foi muito bom, né? O Unifacisa abre ali 5 pontos de vantagem, né? Não é uma super vantagem, mas para um jogo tão igual como esse, foi importante a abertura desse placar, né? Que colocou aí a Unifacisa com 7 pontos na frente, né? E um placar que ao longo do jogo, né, chegou a passar ali um pouco ali dos 10, né, chegou a bater 11 pontos e tudo mais. Mas o último quarto de Mogi foi fenomenal, né? E eu acho que a nossa análise ela vai girar muito em torno desse último quarto, porque no último vídeo que a gente fez falando sobre Mogi, que foi Mogi e Flamengo, eu comentei muito da importância do Ruivo nos últimos momentos. Assim, não importando muito a construção, como ele estava ao longo do jogo. Né? O Felipe Ruivo é alguém que você precisa ter nos últimos quartos. Assim, se você contrata um jogador do calibre dele, você não pode simplesmente abrir mão porque ele não foi bem no primeiro quarto, no segundo, no terceiro. Mas para fechar um jogo, principalmente um jogo tão igual, é importante tê-lo, né? No primeiro quarto, no primeiro quarto, ele fez 3 pontos, né? Que foi uma bola de 3. No segundo quarto, ele fez aí nenhum ponto, tá? Nenhum ponto. Tentou ali uma bola de 3, né? Gerou 3 assistências. No terceiro quarto, ele fez 8 pontos, né? Foi o quarto pontuador dele aí, somando os 11. E no último quarto, ele fez 6 pontos. Porém, dos 6 pontos, foram 2 bolas de 3 abaixo dos 3 minutos, dos 2 minutos e pouquinho. Se tivesse essas bolas no jogo de Mogi,
em momentos chaves como foi esse, cara, o Mogi teria tirado a invencibilidade do Flamengo. Sim, cravando aqui, cravando aqui. Por quê? Porque se tem muito no imaginário que o Ruivo ele tem somente no seu jogo um jogo de organização, né? Se tem muito no imaginário que o Ruivo é um cara, um armador clássico de assistência somente, de fazer o time jogar. Mas para quem acompanha a carreira dele como um todo, sabe que o poder de fogo dele é muito bom. É muito bom. Ele é um cara que tem como característica também fazer pontos. Colocar a equipe no jogo com seus próprios pontos também, né? Eu não sei como que se faz a análise dos técnicos em cima dele, ainda mais os técnicos que eu treino, né? Eu acho que teve um problema dessa leitura do Regis em São José, né? Querendo dividir o Felipe como um armador organizador e o Adiel como um armador pontuador, né? Meio que colocando esse rótulo no Felipe, mas o Felipe, ele é tanto o arco como a flecha, ele é os dois. Ele é os dois. E quando você tinha ali, naquele time de São José, um cara tão, tão agressivo à cesta e um cara que tem essas duas valências, faltou muito combinar e tentar achar essa ação dupla, né? Com esses dois jogadores. Agora aqui, em Mogi, eu sinto que o Fernando Pena tá começando a entender do que ele é. E ele é esse cara. Acho que é talvez a melhor forma, a melhor momento, e talvez quem melhor compreendeu isso, né? Que entendeu esse encaixe melhor foi a época de paulistano dele. A época de paulistano do Ruivo foi uma época de bastante pontuação. Nunca vou esquecer o jogo que ele fez lá em Bauru, né? Com as bolas de três no final, né? Eliminando, se eu estiver enganando, eliminando a equipe do Bauru. Cara, ele tem as duas coisas. Ele tem as duas coisas. E junto com Dikembe, esse jogo de dupla que os dois têm, junto com essa coragem que o Menka tem, cara, pode ser um duo que vai combinar em muitos jogos, não somente nesse. Os dois combinaram ali para 40 pontos nesse jogo, né? Faltou um pouco mais do Dikembe, faltou um pouco mais do Gabi Campos, mas beleza. Tendo esses dois como uma referência, a equipe vai junto, a equipe vai crescer junto. E você ter a leitura e compreender que esse é o tipo de cara para fechar o jogo, cara, você vai começar a ganhar mais finais do que perder finais, né? Porque ele não só entrega a calma que precisava no jogo do Flamengo lá ganhando de 6 pontos. Ele é esse cara, ele cadencia o jogo, organiza o jogo até achar a melhor bola. Mas em momentos críticos de derrota, no fim do jogo, ele é esse cara que mata essas duas bolas de três e coloca o time no jogo novamente. Ele é esse cara. Ele é esse cara. Então, a equipe do Mogi, ela precisa olhar esse jogo e enxergar um, um norte mais claro, né? Eles já vem construindo isso. Eles já vem mostrando na temporada que está caminhando, que está dando degraus para cima. Agora esse jogo deu uma lucidez melhor. Esses dois últimos jogos de Mogi deu uma lucidez melhor do que pode extrair de ainda mais dessa dupla. E principalmente do Felipe. Se você olha para ele como um jogador somente de organização, você não teve a leitura total do que é ele. Ele é as duas coisas. Ele é o arco, ele é a flecha. Ele pode dar tanto assistências, muitas assistências, ele pode organizar o jogo como no mesmo jogo fazer 17 pontos, 20 pontos, 29 pontos. Ele é esse cara. Ele é esse cara. Enquanto mais volume se dá, mais ele produz. Esse jogo ele chutou 9 bolas de 3, matou 5, fez dos seus 17 pontos, 15 deles foram de bolas de fora. Então, se precisa ter essa noção, se precisa ter essa coragem. A equipe ela já entende que ele consegue.
agora é produzir, agora é começar a evoluir isso. Hoje foi só um passo, mas para os próximos jogos, cara, o Mogi vai complicar a vida de todos aí de cima. De todos, de todos, de todos. Tem uma equipe muito bem organizada, tem uma equipe muito bem estruturada em nível de ideias, né? A galera compreende a ideia do Fernando Pena, essa ideia de bastante organização, jogo em dupla, né? Você tem pivôs para isso, você tem jogadores externos para jogar dessa forma, com qualidade. Então, se está explorando melhor, se está explorando melhor o que Mogi tem de valência. E o jogo da contra a Unifacisão foi um jogo muito legal, muito bom de ver, né? O Make e o Ruivo combinaram também ali para 39 de eficiência. A equipe fechou com 70 de eficiência, 39 aí foram dos dois, né? Mais da metade, mais da metade. Então, cara, Mogi de fato vai ser uma equipe que vai brigar lá em cima. Mogi nesse momento, com essa vitória, ela está na quinta colocação, né? Está com 6 jogos feitos, 4 vitórias, 2 derrotas, tá? A equipe da Unifacisa tem seus 5 jogos, venceu 3, perdeu 2, né? E está ali na oitava colocação, os dois times dentro da zona do Super 8, né? E é o que se espera, assim, visto essas primeiras 5, 6, 7 rodadas aí, você consegue começar a ter uma noção legal do que esperar de alguns times. A Unifacisa e Mogi, vocês podem esperar uma resistência a perder nas suas respectivas casas e um incômodo grande em enfrentar como mandante essas duas equipes, tá? Mogi, no próximo jogo, enfrenta a equipe do Fortaleza, né? No dia 9, aí no domingo, às 21h30, lá em Fortaleza. Então estão aí nesses jogos do Nordeste, ok? Já a equipe da Unifacisa recebe aí no sábado, agora no dia 8, a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians que vem de uma boa vitória contra o Fortaleza, vem de uma vitória muito sólida e resiliente em momentos críticos, então é um jogo bem interessante, né? Mas a Unifacisa vai querer vir com tudo, a Unifacisa vai querer recuperar essa derrota que sofreu para a equipe do Mogi em casa. Então vai ser um jogo de vida complicada aí para o Corinthians e o mesmo para Mogi, né? Mogi vem numa crescente, vem de uma boa vitória, vai querer arrancar essa segunda vitória, mas a equipe da Helena é uma equipe boa, é uma equipe que, se compreender e conseguir manter o mesmo nível que joga no começo e que joga no fim nesse meio de jogo, pode complicar a vida de muitos times da parte de cima, e Mogi é um deles. Se Mogi não entrar com a cabeça no lugar, não entrar com o pensamento em impor no seu jogo e ter as leituras dos tempos certos do que se ter na quadra, do que colocar na quadra, né? Pode ser que ele roube mais uma vitória de um mandante forte nesse NBB. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Essa é a análise do jogo entre Unifacisa e Mogi Basquete. Muito obrigado pela audiência. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e tamo junto. Forte abraço e tchau, tchau.